Tu és o Deus que me vê, Tu és o Deus que me vê, Tu és o Deus que me vê, Tu és o Deus que me vê. Eu te vejo, minha filha amada, sozinha, fugindo, sem direção. E eu vejo a sua alma aflita, cansada, clamando por solução. E eu vejo o coração humilhado. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, eu estou contigo. Eu sou o Deus que vê. E no meio da dor serei a proteção. O seu sofrimento nunca é em vão. É pra minha glória. Eu sou o Deus Oh, glória, sou o Deus que vê, aleluia. Aquele que venceu a morte, o Deus que se fez gente, sabe o futuro e está presente. Ele pode tudo, Ele é o Senhor. Ele vê a filha desesperada, sofrida, fugindo sem direção. Ele vê a alma sufocada, aflita, clamando por solução. Ele vê o coração humilhado, doendo, sentindo não merecer. Ele muda tudo, Ele dá propósito, Ele vê. Oh, glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Bom dia, bom dia. Um ótimo, excelente dia para você, para mim, para nós. Oh, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo já está curando gente aqui nessa manhã. O Espírito Santo já está visitando pessoas. Oh, glória a Deus, aleluia. Aquele que venceu a morte, aquele que vê. Oh, glória a Deus. Nada passa desapercebido por ele. Aleluia. Nada passa desapercebido por ele. Ore calamás. Tu és o Deus que me vê. Deus que me vê. Canta, canal da comunhão e do amor sem fronteiras. Tu és o Deus que me vê. Oh, quem precisa ser visto aí hoje, de repente? Aleluia. Quem precisa ter a sua causa visitada, o seu coração? Deus que me vê. Oh, glória, aleluia. Louvado seja Deus, meus irmãos. Bispa Nivalda passando por aqui, louvado seja Deus. Amém? Você vai estar recebendo aí a palavra nessa segunda-feira, hoje dia 23 de junho, né? 23 de junho de 2025, esse dia que se chama hoje, né? Louvado seja Deus, uma segundona aí, né? Glória a Deus, meus irmãos. Como eu estou dizendo aqui, você vai receber a palavra um pouquinho só, com atraso, tá bom? A gente sempre gosta de mandar a palavra o mais cedo possível, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que saem cedo, né? Gosta de ouvir a palavra logo cedo. Mas nós tivemos uma dificuldade aqui, né? Nós estamos fora de casa. E aqui em Bauru, irmãos, pensa na chuva, hein? Meu Deus do céu, um chuvão aqui. Olha, um chuvão, uma chuvona, né? Glória a Deus, uma chuva bem, bem intensa aqui. Louvado seja Deus, a temperatura parece que começou a cair, né? A temperatura começou a cair, glórias a Deus. Mas Deus é Deus, né, irmãos? Do verão, Deus é Deus do inverno, Deus é Deus do outono, né? E nada muda o Senhor, nada muda as características de Deus, aleluia. Ele é fiel, ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá,
aquele que venceu, amém? E nós também, né? Louvado seja Deus. Ontem aqui também deu uma descarga aqui na rua, na rede elétrica, né? Ficamos sem internet, ficamos só com a internet móvel. Depois demorou, né? Mas graças a Deus que tudo vai se normalizando. Coisinhas da terra, né, meus irmãos? Sabe coisinhas da terra? Então, não se prenda nelas, né? Não se prenda nas coisas terrenas, porque eu e você somos o quê? Embaixadores do reino. Oh, glória a Deus. Olha só, já pensou você ser um embaixador do reino? Você ser um cidadão do céu morando na terra, atuando de forma sobrenatural. Oh, glória a Deus. Irmãos, não há impossíveis para o povo de Deus, amém? Porque agindo Deus, ninguém, irmãos, ninguém pode impedir. Amém? A palavra diz em Romanos, né? Nada nos separará, irmãos. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. E olha só, nós tivemos aí, né? Hoje já é dia 23, né? Já estamos caminhando aí já para o finalzinho do mês, né? Mas nós ainda estamos na lição do mês de junho, né? Já passamos pelo jejum das primícias, não é verdade? Estamos aí no clamor das madrugadas. Hoje é o 8º dia, né? Ontem a nossa querida, amada diaconisa Cíntia, né? A esposa do diácono Daniel, que está se recuperando, irmãos, eles agradeceram, viu? Deu tudo certo com a cirurgia, né? Uma cirurgia que foi necessária ser feita assim, como diz o termo, né? De última hora, né? Porque o irmão Daniel, de repente, apareceu um nódulo na sua garganta, impossibilitando o rapaz de louvar, de se alimentar, né? E parecia uma gripe, viu, irmãos? Viu? Parecia uma gripe. E aí depois foi se descobrir que era um nódulo, tá bom? Então, se você sentir alguma coisa, irmão, se sentir alguma coisa no seu corpo, né? Você medicou em casa, os sintomas continuaram, vá até o médico, vai fazer um exame, né? Faça que nem a irmã Cíntia aqui, ó, doutor. Meu esposo não tá ficando bem, não. Meu esposo tá ficando bem, não, doutor. Faça um exame aqui, pelo amor de Deus. E aí descobriu-se um nódulo, né? E aí teve que fazer essa cirurgia de rapidez, né? Tá bom? Mas ele está bem, graças a Deus. Então, irmãos, vamos nos cuidar, tá bem? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta a gente cuidar do espírito, não cuidar do corpo. Não adianta cuidar do corpo e não cuidar do espírito. Deixar o espírito morrer, né? Aí não dá, né? Aí não vai viver a palavra do ano, né? Construindo sonhos. Aí não vai viver a palavra do mês, o novo de Deus, né? Isaías 43, 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e rios no ermo. Amém? Então, olha aí a palavra profética. A palavra profética, o novo de Deus. Deus é Deus do novo. Isso que é bom, viu? De repente você está precisando recomeçar. De repente você está precisando aí ir ao médico e está com medo. Está com medo de quê? Se você está nas mãos do Senhor. De repente você vai começar no emprego novo. Ai, bispo, eu estou apavorado. Por quê? Você está apavorado? Ai, olha, eu estou apavorado com tal coisa. Por quê? Não se apavore, meus irmãos. Não se desespere. Amém? Olha, fica firme nessa palavra e vai vivê-la na intensidade em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então, como eu estava dizendo, né? Nós estamos aí no clamor das madrugadas, está uma bênção. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós tivemos cultos poderosos, irmãos, esse final de semana. Sexta-feira, nós recebemos aqui em Bauru, né? A vinda do pastor Rui, da pastora Sandra, que viajaram aí mais de 400 quilômetros, né? Porque eles ainda moram mais afastados que nós, né? Lá em Guarulhos, né? Eles moram na Zona Norte, lá em Mairiporã, olha só, longe, né? Então viajaram, vieram, né? Se disporam em estar, né? Trazendo conhecimento, experiências, né, irmãos? Porque todo mundo é uma casa, todo mundo é uma família, todo mundo tem situações, né? Todos nós temos o telhado de vidro, o nosso telhado também quebra, também é atacado, né, irmãos? Então, ter pessoas, né, que se dispõem, porque às vezes alguém falando, olha, eu passei por isso, e o caminho que Deus me deu foi esse. Olha, eu passei por aquilo.
Eu passei pelos desertos, eu passei pelas dificuldades, mas o caminho que o Senhor falou para ir foi por aqui, ó, né? Então, as experiências, os conhecimentos, irmãos, fazem toda a diferença. Então, eu louvo a Deus por cada pessoa que esteve aqui no Polo de Bauru na sexta-feira à noite. Foi uma, olha, meu Deus, tá em tudo pela live, tá? Tá tudo pelo Facebook lá gravadinho, tá bom? Você pode acompanhar também. Foram os 4 pilares, né? Mas você sabe, né? A palavra nunca fica na mesma coisa, né? Foi ministrado lá em Guarulhos, mas aqui em Bauru Deus vai para outros caminhos também, né? Novas coisas surgem, né? Porque quando você ministra a primeira vez, na segunda que você vai ministrar, né? Vem outras coisas, vem outras revelações, outros direcionamentos maravilhosos, né? Louvado seja Deus. E ontem, irmãos, domingo, ontem, né? Domingo, o primeiro dia da semana, também foi uma bênção, né? Estamos aqui em Bauru, né? Glórias a Deus, Bispo Márcio ministrou, o louvor abençoado, os pastores, os irmãos. Olha que bênção que foi aqui, né? Louvado seja Deus. Nós podemos estar nessa missão do reino, hein, irmãos? Que coisa maravilhosa, né? Que privilégio do Senhor. Nós sermos escolhidos para estarmos na agenda do céu, hein, irmãos. Já pensou, Deus fala assim: olha, hoje é dia disso. Eita, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Olha, você vai viver isso, hoje você vai comer esse cardápio. Você não vai comer aquela pizza velha de não sei quantos dias, aquele bolo de um mês, não. Você vai comer tudo fresco, meu filho. Você vai comer tudo fresco, minha filhinha. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem um alimento espiritual para a tua vida. Oh, glória a Deus. Então, ontem foi ministrado sobre sermos feitos, né, de novo. Hein? O vaso ontem, irmão, Jeremias, desce a casa do oleiro, eita Deus, aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus, dispõe-te, né? Glória a Deus, foi ministrada essa palavra, ela está em áudio. Olha, o presbítero André fez um favorzão para gente, mandou o áudio de Bauru e mandou o áudio de Guarulhos. Lá em Guarulhos foi o pastor Cláudio, eu ouvi, viu, pastor Cláudio? Eu assisti a live, ouvi também, né? E o pastor Cláudio usou os exemplos dos vasos ali, né, irmão? Eita, glória a Deus, foi uma bênção, tá? Você quer conferir essas palavras, tá bom? Você vai ter tudo aí pelos áudios, tem o YouTube também, você pode assistir em vídeo ali pelo YouTube. Irmãos, poderoso, poderoso que Deus está fazendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, não perca nada, não perca nada e não fique de fora desse mover apostólico, irmãos, porque nós estamos como nos dias da igreja primitiva, no partir do pão, em jejuns, hein? De mesa em mesa, ore calamassuri andalabás, na comunhão dos que creem, ore calamanás, reunidos no batismo do Espírito Santo, ore calamassai, ore andarabaxere canta labás, estamos na ordem do Pai. Oh, aleluia, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ô, irmãos, com todas as guerras, né? Ontem a gente estava vendo, nos atualizando, né? Ali com o jornalista Cabrini, né? O Cabrini sempre está. Olha, a gente tem que orar por esse jornalista, né? Ele está sempre ali no meio, aonde tem esses confrontos, né? Essas guerras. E o Cabrini trazendo todos os detalhes, né, irmãos? Pessoas com pânico. Teve uma mulher que morreu, né? Ela sofreu um ataque cardíaco quando ela ouviu a sirene tocar lá em Israel. Ela se assustou, né? Então, irmãos, muitas coisas têm acontecido, irmãos, né? Uma guerra que já está durando alguns dias aí já, né? Mas nós sabemos, irmãos, nós sabemos que tudo está na Bíblia, irmãos. Está tudo na palavra de Deus, viu? Vai ler Daniel, vai ler Apocalipse, fica ligado, né? Naquilo que o Senhor tem falado, irmãos. Por isso que a gente precisa estar na palavra, né? Porque não sabemos, irmãos, nem o dia e nem a hora. Mas lembra da palavra do Deus de sinais? Pois é, os sinais estão aí, né? Então, quem crê, crê. Quem não crê, não crê, né? Então, vamos aqui, ó, nos valer da arca do Senhor. Vamos nos valer da palavra e vamos orar, irmãos, até que algo aconteça. Amém? Uma coisa é certa, estamos nas mãos do Pai. E nas mãos do Pai estamos, né? Louvado seja Deus no esconderijo do Altíssimo.
Nas mãos do Pai estamos, irmãos, protegidos pelo Senhor. Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. E quando nós estamos, né, amparados pelo Senhor, nos valendo da palavra, aí, irmãos, a gente só vive o que Ele quer que nós vivamos. Amém? Em nome de Jesus. Não entre em desespero, mas apenas esteja aí firmado na palavra, né? Não deixe faltar palavra na sua casa, não deixe faltar oração, não deixe faltar gratidão, né? Agradeça a Deus, porque tem pessoas em situações mas muito, muito, muito pior. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós estamos aí, ó, na segunda série, nessa série aqui, ó, a nossa querida presbítera Karina ministrou no sábado, hein, Karina? Que bênção, né? Ali Thalita Cume, foi bênção também, viu, Karina? Eu ouvi, viu? Glória a Deus. Participação do Pedrinho. Irmãos, quem não sabe, a Karina, né? A presbítera Karina é a filha da pastora Sandra, viu? Glória a Deus, que bênção, né? Então, ela ministrou o 7º dia para nós. Ontem, os pastores ministraram o 8º dia e hoje eu vou ministrar o 9º dia da segunda série, que ainda estamos na mesma, não mudamos de série, né, Bispo Cido? Estamos continuando aí, vivendo o novo de Deus, né? Então, o tema do dia de hoje, antes de eu falar o tema aqui, eu vou mandar um abração, porque hoje tem aniversariante, gente. Hoje tem o João. Quem é o João, Bispa? O João é o filho da nossa querida intercessora Dani. Ô, Dani, tô com saudade de você, viu, Dani? Você sumiu, não veio nem ver a gente aqui no culto. Cadê você, Dani? Aliás, tô com saudade de algumas intercessoras, né? Aleluia, Jesus. Um beijo, viu, para o João. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Derrame as ricas bênçãos sobre a vida dele, né? Em nome de Jesus. É uma família muito especial, a família da Dani, né? Uma família que a gente conhece o coração da Dani, seu esposo Francisco. São pessoas maravilhosas, servos de Deus, né? E ela está sempre aqui pedindo oração pelos filhos, cobrindo a família. E hoje o João, né? Eu não sei se o João é o mais velho, porque tem o William também, né? Tem o outro pequeno, tem a outra mocinha também, né? Mas eu não sei se o João é o mais velho. Mas, João, receba aí os nossos parabéns em nome de Jesus. E se você também está completando, né? Ó, aqui em Bauru, os irmãos fizeram um bolão para o Bispo Márcio. Ei, Bispo Márcio! Bispo Márcio ganhou um bolinho das meninas, ganhou um bolo também aqui da amada Igreja dos Irmãos, né? Obrigada, viu, queridos, por honrar o profeta. Obrigado pelos presentes. Obrigado por receberem o pastor Rui e a pastora Sandra, a nossa vida com tanto carinho, com tanto amor, porque a Bíblia fala, né? Quem honra o profeta na condição de profeta receberá o galardão de profeta. Eu quero agradecer, porque eu sei que muitas pessoas, né? Contribuíram aqui com esse bolo, com essa ajuda, com tudo, né? Porque o Sem Fronteiras é isso, né? A gente sabe que todo mundo está sempre muito envolvido, né? Louvado seja Deus. Então, Deus abençoe, tá? Obrigado. Faço os agradecimentos aqui em nome de Jesus. E também, bom dia, Bispo Márcio. Bom dia, meu amor. Tava falando aqui do bolo que Do você bolo. ganhou. Deixa eu agradecer, amor. Deixa eu agradecer a todos aqui, meus irmãos. Quero agradecer primeiramente a Deus, meus irmãos. Na verdade, vamos falar de sexta-feira, já falou, amor? Falei tudo já. Nossa, Já tô com 15 minutos aí, ó. 15 minutos, que coisa linda, meus irmãos, todos vocês que vieram, até outros irmãos que servem em outro lugar, os irmãos que é do canal, vieram, o bispo me dá um abraço, felicitações. Olha, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, né? O maior presente que um homem pode ganhar, né, é o reconhecimento, é o carinho, né, meu amor? Que Sim. vocês também têm com a bispa, então eu sou muito Pastores, grato. né? Os pastores aqui, pastor Frank, pastora Rosa, pastor Marcos, pastora Jane, os obreiros, né? Olha, não vou deixar ninguém de fora. E no domingo também, pela manhã, a igreja também estava bem cheia, graças a Deus. Um cafezão, né, meu amor? Café da manhã, café almoço. Porque Bauru é assim, né, meu amor? Bauru toma café depois do almoço. Bauru é café da manhã e café almoço. Mas que bênção, um culto maravilhoso, né? Ali uma unção, um poder, então, e ganhei presentes, fui abençoado com valor financeiro, como diz a minha netinha, um piquezinho, né, meu amor? Glória a Deus. Recebi um piquezinho, graças a Deus.
E o bolo também, né? Ali onde nós pudemos comemorar, foi muito bom. E eu quero passar aqui para agradecer, viu, meu amor? Amém. Glória a Agradecer a todos. Deus. Um beijo no coração de todos. Deus te usa aí. Testemunho, né? Glória a Deus. Opa, Tudo é testemunho, né, irmãos? Tudo na vida. Como diz o André, né, André? O presbítero André fala: nada na vida do crente é por acaso, Bispo Márcio. tudo Glória com a Deus. propósito, né? A palavra diz, né? Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Porque tem gente, bispo, que quer honra, mas não faz nada para ninguém, né? Não atende uma É mensagem, presente, né? mas não Não dá para res- ninguém. Tem gente que quer, eu quero ser, lembra do meu aniversário, mas ele e ela não lembra de ninguém, né? Exato. Não Não, semeia, né? não Não semeia, reparte, não honra, né? Não serve ao Senhor na integridade, não reparte com o que não tem. reparte, não é generoso, né? Foi falado isso ontem na palavra do vaso que é feito novamente, né? Glória a Deus. Então nós precisamos, irmãos, precisamos, né? Tem gente que eu falo, né? Se você mandar 2 milhões para a pessoa nem responde a mensagem dos 2 milhões. É assim, tem gente que é assim, eu acho incrível, né? Não reconhece, né? Passa um mês, a pessoa vê lá o azulzinho, né? Tem E 2 não milhões lá. responde. Ela recebeu 2 milhões, mas ela não fala, obrigado, tô aqui. Mas é isso aí, né? Mas nós não, nós somos alinhados, somos os vasos, né? O Sem Fronteiras aqui é um povo alinhado, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é sobre isso. Um beijo, um abraço para todo mundo aí que se coloca sempre, né? Para honrar uns aos outros, né? Louvado seja Deus. Eu lembro, não sei por que eu lembrei da imersão. Eu lembrei do nosso curso, né? Quarta-feira, ó, quarta-feira, o pessoal que está inscrito no curso, hein, gente? Já estamos indo para a terceira aula, hein? Glória a Deus, né? Quarta-feira o Bispo Cid falou que vai ter surpresa, hein? Louvado seja Deus, hein? Então, quarta-feira não vamos perder aí, né? Porque vai ter bênção os alunos, né? Bispa, quem são os alunos? Quem está inscrito na lista. Nós temos uma lista, irmãos. Quem está inscrito na lista é o aluno. Tá bom? Porque é um curso, né? Então, esse material, ele é material de sala de aula, né? Tá bom? Então, se alguém desejar, precisa chamar, precisa fazer a primeira aula, a segunda aula na íntegra, né? E depois pegar essa terceira aula aqui em nome de Jesus. Amém? Que vai ser dada na quarta-feira, que é uma imersão de capacitação. Falar em capacitação e estar imergido, ó, deixa eu falar aqui, os irmãos vão falar, bispa, não teve testemunho? Teve testemunho sim, viu? A pastora Sandra deu um testemunho aqui, ó. Ela falou o quê? Que ela há muito tempo estava querendo trocar as coisas da casa dela, né? Já estava com forno quebrado, geladeira começando a dar defeito, né? A cama, né? Ela tem um problema, inclusive ela foi embora mais cedo porque ela tem uma consulta hoje às 6 horas da manhã, ela teve, né? Então por isso que ela foi embora ontem e o médico agendou a consulta dela assim para hoje cedo, né? E ela falou, bispo, eu precisava, inclusive o meu colchão estava ruim, né? E aí ela fez um propósito com o Senhor e a empresa do pastor Rui estava, né, funcionários saindo, rescisão para pagar, um monte de situações. E não era o tempo, né? Mas ela falou que chegou o tempo que ela conseguiu, né, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, trocar o forno, trocar várias coisas, né? Porque, inclusive, o custo de arrumar era mais caro do que o novo, né? E Deus deu para a pastorinha Sandra aí, né, todas as coisas que ela colocou lá no envelope dos sonhos, né? Que era trocar alguns itens da sua casa ali, uns itens, né, da sua cozinha, do quarto. E Deus bradou, né? Porque Deus sempre lhe brada, né? Deus sempre faz, né? O Deus que me vê, quando o homem não me vê, o Senhor nos vê, né? Glória a Deus. Parabéns, pastorinha Sandra, pelo seu testemunho, viu? E eu sei que tem muitos outros testemunhos, tá bom? Manda para nós, manda para mim, para que eu possa estar aí contando nos quatro cantos, né? O que o Senhor tem feito aí, né? Em nome de Jesus. Viu, irmãos? Tem muitos testemunhos, irmãos. Tem gente casando aí em 5 meses, gente que sentou, pediu conselho e já marcou até data de casamento, viu? Deus está trabalhando aqui no canal, irmãos, na vida das pessoas. Tem pessoas que são de outros ministérios, mas pedem um conselho, né? Tem empresas andando, tem gente limpando nomes, né? Tem gente recebendo causa na justiça. E talvez você tenha aí um pedido de oração,
Manda nos grupos que você faz parte, tá bom? Coloca aí, mesmo que você tem alguém, né? Tem algum conhecido, você está ouvindo, está recebendo essa palavra aqui, ó, né? Você fez um voto. Olha, os votos de Ana tem mais de 2 anos. Até hoje tem gente vivendo o voto de Ana. E vai viver, né? Porque passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Eita, glória a Deus! Poderoso Deus! Poderoso Deus, a minha alma. O Israel cantou com a Karina ontem lá, né? Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh, glória a Deus. Eu acredito que a personagem de hoje. Ei, André, hoje vai ter mulher aí no banner, né? Falei pro André que o André todo dia ele faz um bannerzinho com a palavra, né? Então hoje vai ter uma mulher aí, ó. Falei, André, essa inteligência artificial e só coloca os homens? Aí ele falou, é a passagem bíblica, né? Coloca a passagem bíblica, sai o personagem no banner. Então hoje vai sair uma mulher. Hoje vai sair uma mulher no banner, hein, André? Hoje nós vamos falar aqui, irmãos, olha só, nesse 9º dia da série, há uma fonte nova no deserto. Há, ó, presta atenção, né? O tema de hoje não está dizendo assim, ó, talvez apareça um caminho, talvez apareça uma fonte, talvez Deus faça, se talvez, né, se Deus não estiver cansado. Bom, não sei, né? Choveu, o tempo mudou, tá vindo um anúncio de uma frente fria mais intensa do que as outras, né? Não. Aqui, olha, o tema de hoje é do verbo haver, há uma fonte nova no deserto. Gênesis 21, tá? Gênesis 21. Eu vou ler a partir do 15, tá? Do 15, não, do 14, tá? O tema de hoje está em Gênesis 21, 19. Há uma fonte nova no deserto. Mas eu vou ler o 14, Bispo Cido, tá bom? Para o pessoal que está em casa pegar o fio dessa história aqui, né? Gênesis 21, 14. Embora é uma história bem conhecida, né? A personagem de hoje. Os irmãos vão lembrar, já sei. Gênesis 21, 14 diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, e pôs nas costas de Agar. Deu-lhe também o menino e a despediu. Agar saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E de repente, tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, versículo 17, ouviu a voz do menino. E o anjo, aqui está o anjo com letra maiúscula, tá, irmãos? E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí da onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Agora vem o versículo chave do dia, versículo 19. Abrindo-se-lhe Deus os olhos, viu Agar um poço de água. E indo até esse poço, ela encheu de água o seu odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, tornou-se flecheiro, habitou no deserto de Parã
e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Irmãos, essa história é bem conhecida, né? Porque após o nascimento de Isaac, o filho, né, de Abraão, né? Vocês sabem, Sara, a esposa de Abraão, era estéril e ela, né, tomada por um ímpeto, buscando os atalhos da vida, né? Vendo que a promessa na cabecinha dela estava demorando, né, irmãos? Isso acontece muito com a gente, né? Às vezes a gente não entende o Cronos, o Kairos, né? O nosso tempo, o tempo de Deus. E aí a Bíblia diz que Sara, né? Ela pede para Abraão, seu esposo, deitar com a escrava. E essa mulher que a Bíblia está falando aqui, que é colocada, né, no caminho de um deserto, é justamente essa escrava, a Agar, né? O nome dela é Agar, a escrava de Abraão, a mulher que deitou-se com ele e gerou Ismael. Só que o Senhor tinha falado para Abraão, né? Que Ismael não era o filho da promessa, da aliança. Quem seria o filho da aliança, da promessa, seria Isaque, que nasceria do ventre da própria Sara, a sua esposa. Não nasceria da escrava, né? Nasceria da livre, ore calabás, nasceria da promessa. Só que aí, quando Agar, ela tem o filho Ismael, aí começa a contenda, né? Porque, irmãos, tudo aquilo que não foi Deus que fez, tudo aquilo, né? A gente está falando do novo, né? Então, tudo aquilo que não é o novo de Deus, irmão, se torna um problema. Entende? Tudo aquilo que o homem coloca a mão por si próprio, né? Tudo aquilo que a pessoa fala assim, eu acho que eu vou tomar essa atitude. Cuidado com a sua atitude. Porque a sua atitude pode não ser o novo de Deus. E você sofre as consequências pela atitude que você toma por você mesmo. E nós estamos aqui, irmãos, falando do mês do novo, mas está vindo também o passaporte para o novo. Ô, bispa, eu perdi essa palavra. Eu perdi essa matéria. Qual é o passaporte para o novo? O alinhamento. Então, Sara começa a passar com Abraão pelo alinhamento. Por quê? Porque procurou a escrava. Procurou uma fonte errada para vir o novo na vida deles. Veio um Ismael. Começaram-se os problemas. E aí, olha só o que acontece aqui. De repente, um belo dia, Sara chega para Abraão e pede para expulsar a escrava. Né? Porque a gente é assim, né, irmãos? O ser humano é assim, né? A gente toma as atitudes, aí depois a gente mesmo já dá o próprio caminho, né? Ó, então vamos resolver o problema, vamos expulsá-la daqui. É, irmãos, é sério, né? Vamos expulsá-la daqui, olha só. E aí, né, Sara pede para Abraão expulsar, né, a escrava. Abraão despede, tá aqui no versículo 14, né? Abraão dá pão e água para ela, enche o odre dela de água. Mas a Bíblia diz que logo, né, que a escrava Agar com o filho Ismael, que a Bíblia ainda chama ele de um menino, né? A Bíblia diz que consumida a água do odre, né, quando acabou a água do odre, a Agar, a escrava, ela lança o menino debaixo de uma das árvores. E ela se assenta em frente a essas árvores. E ela chora. E ela levanta a voz, porque, irmãos, Agar, até então, estava na casa de Abraão, o seu senhor. Quando ela é expulsa, ela vai para o deserto. E no deserto, irmãos, não tem nada. Só tinha o pãozinho que Abraão deu e o odre com aquela aguinha que estava já no fim. Aliás, aqui a Bíblia diz que já tinha acabado. Então, ela se senta ali, né, de frente de uma das árvores, ela chora e ela fala com Deus. E o que acontece? Agar, irmãos, desesperada, ela chora a ver o filho, né, à beira da morte.
Deus falou comigo aqui, ó, no versículo 16. E afastando-se, foi sentar de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. Olha, hoje o Senhor fala com você. Você que está ouvindo essa palavra. Talvez você está vendo algo morrer aí. Porque ela se afasta quando ela vê o menino ali. Ela falou: eu vou me afastar porque eu não quero ver o menino morrer. Só que Deus aqui, presta atenção, não se afaste do mover apostólico. Não se afaste da cobertura da igreja. Se tiver que chorar, chore no altar, lá igual Ana. Se tiver que chorar, se tiver que passar por alguma coisa, passe. Passe com a cobertura. Passe com alguém da sua confiança. Faça parceria de oração. Uma pessoa conversou comigo, falou: bispa, eu vou fazer aqui uma campanha porque eu estou com uma situação. Eu falei para a irmã, eu vou entrar com você. Ela me contou ali, eu falei: eu vou entrar contigo, irmã. Você não está sozinha, não, viu? Ela conversou comigo, ela falou comigo. Eu falei: não vamos passar sozinha, não. Então a Agar, ela se afasta, porque ela ficou com medo de ver o menino morrer. Olha, Deus está falando aqui hoje, não se afaste. Não se afaste, porque eu sou o Deus do novo. O menino não vai morrer. Não vai morrer. Tem até o louvor, né? Lá da Joquebede, né? Moisés não vai morrer. Aqui a gente poderia fazer um louvor. Ismael não vai morrer. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E hoje o Senhor está falando para mim e para você, ó. O que você tem nas mãos aí não vai morrer. Não se afasta esperando a morte disso aí, não, que isso aí não vai morrer, não, hein? Você está se afastando porque você está achando que vai morrer? Isso é o seu pensamento, Deus está falando aqui, hein? Isso é o seu pensamento. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, louvado seja Deus. Versículo 17. Agar se afasta com medo do menino morrer. Aleluia. Deus, porém, ouviu a voz do menino, irmãos. Deus ouve o menino chorar. Aleluia. E o anjo de Deus chama do céu Agar e lhe disse: o que tens, Agar? Oh, conte para mim. Aleluia. Não temas, porque Deus ouviu a voz do seu filho. Deus ouviu, olha aqui. Da onde ele está? Irmãos, às vezes a gente acha, né? Ah, mas Deus não vai vir até aqui. Vai. Mas Deus não está vendo meu problema. Vê. Deus está abençoando todo mundo. Acho que eu estou no tempo de não ser abençoada. Quem falou isso? Isso é coisa da sua cabeça. Talvez o modo de você passar que você escolheu errado. Você escolheu errado o modo de passar. Viu? Vê o modo hoje aí, ó. Deus está trabalhando com modo aqui, ó. O Agar. Eu vi o menino chorar. Aliás, por alguma. Você acha que eu ia deixar a descendência de Abraão perecer? Irmãos, Deus não quebra a sua aliança. Mesmo que o menino não era o filho legítimo, mas aqui diz, ó, no versículo 18, na parte B, ó, porque eu farei dele um grande povo. Então, Ismael, mesmo sendo filho da escrava, não ficaria a Deus dará. Então, Deus manda um anjo e escuta o choro do menino. Oh, glória a Deus. E Deus chama ali a atenção de Agar. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha aqui. Oh, glória. Ergue-te, versículo 18. Levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-se-lhe Deus os olhos, porque Agar estava tão no velho, irmãos. Agar estava tão no desespero que ela não conseguia enxergar nada ali. Eu até entendo, irmãos. Porque se você pegar a palavra profética de Isaías 43, 19, né, que é a palavra do mês, né, do novo de Deus, se você pegar, a Bíblia diz aqui, né, olha só, até no deserto vou abrir um caminho e rios no ermo. Então, parece algo impossível, irmãos, mas quando Deus tem uma aliança com alguém, irmãos,
Quando Deus tem uma aliança com uma casa, quando Deus tem uma aliança com uma família, as coisas podem até ir por um caminho que não era aquele caminho que Deus queria. Mas o que a gente enxerga na palavra de hoje? Que Deus é Deus de providência. Então Deus tira as escamas dos olhos. Então primeiro Deus fala para Agar, volta para cá. Volta para onde está o menino. Não se afaste, não. E aí, segundo, Deus abre os olhos dela. Olha aqui. E aí ela vê o poço de água. Por quê? Com o olho fechado, com escama nos olhos, ela não ia conseguir enxergar fonte nenhuma. Ela não ia conseguir enxergar o sobrenatural de Deus, irmãos. Com o olho fechado, a gente não enxerga. Fora da onde que Deus nos quer, a gente não vai enxergar nada. Mas olha o que diz aqui. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Porque tudo que eles precisavam ali naquele momento era ter uma água para beber, para matar a sede e para continuar a caminhada. Percebe que eles bebem da água espiritual. Eles bebem da fonte espiritual, irmãos. E aí, o que que acontece? A Bíblia diz no versículo 20, ó, Deus estava com o rapaz, que cresceu, que habitou no deserto e se tornou flecheiro. Olha, irmãos, olha o que uma água espiritual faz na vida de uma pessoa. Deus deu crescimento para o menino. Agar teve o prazer até de fazer o casamento, de ter ali, ó, de preparar aqui, ó, versículo 21. Habitou no deserto de Parã e a sua mãe o casou com uma mulher. Olha só. A água espiritual que eles se alimentaram de uma fonte sobrenatural. Irmãos, aquilo que vem do céu, oh, glória a Deus, o provérbio diz, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Até casamento, até profissão. O rapaz se tornou, Ismael se tornou flecheiro, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, hoje, eu não sei do que você está abrindo mão. Eu não sei do que você está deixando ali no cantinho, né? Debaixo da árvore. Talvez hoje você está pegando a situação e falando, mas bispo, isso aqui na minha mão não vai dar certo, não. Mas o Senhor fala para você, na mão de quem que vai estar? Você quer que eu pegue o que é seu e dê para a mão de outra pessoa? Deus está falando aqui hoje. Então volta lá debaixo da árvore que você deixou o teu Ismael lá. Vai lá pegar o seu Ismael, vai lá de encontro. Porque eu vou preparar um caminho para vocês. Eu vou dar uma estratégia, eu vou dar um direcionamento para vocês. Eu vou alimentar vocês, depois vou enviar vocês para viver as maravilhas que eu tenho para vocês. Em nome de Jesus, então hoje, irmãos, pega essa palavra. Fica nessa palavra. Ore, canta, alabás, enfrenta. Enfrenta a luta, enfrenta a batalha, enfrenta a sede, enfrenta a fome. Ore, calamanás. Clame ao Senhor, nós vamos orar aqui, ó. E Deus é Deus de providência. Deus é Deus que vê, irmãos. Irmão, se Deus permitiu você passar por um deserto, você é serva. Eu sou bispa. Você é servo? Eu sou bispa. Você tem aliança com Deus? Tenho. Você é fiel? Sou. Você tem jejum no altar? Tenho. Você tem primícia no altar? Tenho. Você entregou tua vida para Jesus. E Deus está falando aqui hoje. Você acha que você vai perecer? Ore calamanaias. Os filhos não perecem, irmãos. Os filhos compromissados jamais perecem. Oh, os filhos compromissados jamais morrem no deserto. Ore canta lamanaias. Deus está falando aí hoje. Eu vou lá debaixo da árvore que você colocou. Ore canta labalás. O Senhor está dizendo, eu recebi um comando, hein? Eu recebi um comando que tem gente chorando, urecalamanás. Eu recebi um comando que tem Ismael debaixo de árvore passando fome, passando sede.
Ore canta lamanás. Oh, me busca que você vai me achar. Oh, clama a mim, porque quando aquela mulher clama, o Senhor vê. Oh, meu Deus. Quando desce a primeira lágrima, o céu imediatamente é comunicado. Ureca lamanaias, suriandalabás. Ore canta lamanaias. Oh, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai. Há uma fonte, aleluia. Há uma fonte nova no deserto. Há uma fonte que enxuga dos olhos as lágrimas. Há uma fonte que alimenta. Há uma fonte que fortalece. É uma fonte, Senhor, que abre essa porta. Há uma fonte, Jesus querido, que cura dessa enfermidade. Há uma fonte do céu preparada para os filhos. Oh, recanta lamanás. Cheias, o Senhor está dizendo, tem gente com ferida aberta, ore calamanassuri alabás, eu fecho a ferida, ore canta alabanás, eu providencio, ore andarabaxere canta alamanaias, ô Senhor. Oh, Jesus, aleluia, traz o teu perdão sobre as nossas vidas, Pai. Hoje é um dia novo, Pai. As misericórdias do Senhor se renovam. Por isso nós não somos consumidos, meu Deus. Oh, Senhor Jesus, aleluia, Espírito Santo, vai de vida em vida. Vai agora de pessoa em pessoa, meu Senhor da glória. Oh, canta alabás, Surya da alabás, visita essa mulher, Senhor, que deixou algo debaixo da árvore e falou, eu vou ali. Oh, canta alabás, eu vou ali chorar, fica aqui debaixo da árvore. Oh, visita esse homem, Senhor. Visita esta criança. Visita o teu servo, Pai, que tem uma causa na justiça. Foi dito assim, olha, o juiz vai dar sentença. Talvez venha o pior. Mas hoje nós clamamos por essa vida, Senhor. Que não venha o pior. Se houve arrependimento, Senhor. Se houve um mudar de ciclo, de rota. Transforma a maldição em bênção, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Ô Senhor Jesus. A pessoa que está enferma, o jovem que se queimou no trabalho anteontem, está todo queimado no hospital aqui de Bauru. Senhor, os irmãos que estão em recuperação, o Daniel, a Ângela, Senhor, que a Cíntia orou pedindo oração. Ô Senhor, cada um agora, Senhor, que precisa, talvez não pediu, não falou, mas visita, Senhor, agora no oculto e no profundo. Vai nessa casa, Senhor. Vai nessa família, Pai. Não deixa o diabo roubar essa família. Não deixa, Senhor, que a falta de alguma coisa, às vezes até um sentimento, um posicionamento, às vezes alguma coisa está faltando e foi parar lá debaixo da árvore, Senhor. Oh, Jesus. Prepara, Senhor. Põe fim aos desesperos do dia de hoje. Cada um agora que tem um diagnóstico, cada um que tem uma causa, Senhor, que precisa ser resolvida. Senhor, nós oramos por Israel, tem misericórdia de Israel, de Jerusalém. Tem misericórdia do Irã, Senhor. Pai, todos aqueles que estão promovendo guerra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, a Rússia, que está em guerra com a Ucrânia já há anos. Meu Deus, todo o coração mau. Toda estratégia do mal, Senhor. Toda estratégia do maligno. Senhor, põe as tuas mãos de poder agora. Os que estão enfermos, os que estão em hospital, os que estão com medo, Pai. Os que estão falando, eu não sei nem se eu fico aqui. Né? Como a mulher falou ontem, meu Deus, eu não sei, moço. Eu não sei se eu continuo, eu não sei como eu faço. Irmãos, a pessoa não sabe nem, olha, numa guerra, a pessoa não sabe nem o que fazer. Mas hoje, Senhor, visita, Pai. Visita pessoas hoje que estão em guerra. Pessoas que não sabem o que fazer. Visita hoje, Senhor, e reposiciona, Pai.
Reposiciona essas pessoas no centro da tua vontade. Não deixa ninguém tomar decisões por contas próprias, Senhor. Hoje é dia aqui, ó, de renovo. Hoje é dia do novo do Senhor. Não há outra coisa a não ser o novo do Senhor, viu? Não há outra coisa. Presta atenção. Com o que eu fico? Fica com o novo. O que eu uso? Uso o novo. Do que eu vou me valer? Se vale do novo. Em nome de Jesus. Visita o Brasil, Senhor, as nações. Visita agora, Pai, a nossa nação também. Porque a nossa nação precisa, Senhor. Assim eu oro, Pai. Assim eu consagro essa água. Assim eu consagro, Senhor Jesus, essa pessoa que está me ouvindo agora. Está falando, bispo, essa palavra é para mim. Então, se essa palavra é para você, a ordem de Deus é: volte para debaixo do lugar que você deixou o teu Ismael. Porque é lá que vai vir o teu novo, não é onde você está. Vai para lá. Vai para a casa do Senhor. Vai para a imersão. Vai para a primícia que vai começar em julho. Vá para o novo de Deus. Vá para o arrependimento. Você pecou, fala, Pai, eu pequei contra ti. Você está chateado com pessoas? Não fique chateado com pessoas. Não fique no velho. Olha para Jesus, irmãos. Vale a pena a gente olhar para Jesus, sabia? Quando a gente olha para Jesus, tem providência. Quando a gente olha para os homens, irmãos, a gente se afunda. Mas olha para Jesus no dia de hoje. Olha para Ele, o autor e o consumador da tua fé. Em nome de Jesus. E comece a tua semana debaixo da promessa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tu és o Deus que me vê. Deus que me vê. Vejo minha filha amada. Deus que me vê. Eu sou o Deus que te Oh, glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe o aniversariante, o João, e todos quantos estão fazendo aniversário hoje. Deus abençoe os pastores dos polos, dos ministérios em geral. Aleluia. Nos 4 cantos, os missionários lá na Ásia, que também estão passando tempos difíceis lá. Que o Senhor visite agora em nome de Jesus. Oh, os nossos intercessores sem fronteiras, os obreiros, o povo que tem a mão na missão. Deus te abençoe. Fica na paz. Eu te amo em Jesus, tá bom? Tem uma fonte te esperando. É segunda-feira, hoje é dia 23. Falta pouquinho para terminar o mês. Mas antes que terminar esse mês, Deus dá um sinal para você aqui hoje nessa palavra. Tá bom? Em nome de Jesus, alegra o teu coração. Arregaça as mangas e vai lá aonde você deixou o teu Ismael. Um beijo, meus irmãos. Porque quando você chegar lá, não está mais morrendo. Quando você chegar lá, já tem uma aguinha para dar para ele. Tá bom? Um beijo. Te amo, Jesus. Fica na paz.